Porque a Espanha celebra a La Tomatina. Este festival emocionante acontece anualmente na cidade de Buñol e transforma as ruas em um mar vibrante de tomates esmagados. A La Tomatina é celebrada na última quarta-feira de agosto e atrai milhares de pessoas de todo o mundo, que se reúnem para jogar tomates maduros uns nos outros, criando uma atmosfera divertida e animada. A origem deste evento inusitado remonta a uma briga local em 1945, quando um grupo de jovens começou uma batalha de comida durante um festival. Com o tempo, isso se transformou em um grande evento de lançamento de tomates, que conhecemos hoje. Os participantes usam óculos de proteção e camisetas, prontos para mergulhar em um mar de frutas vermelhas. Este festival único não só traz alegria e amizade entre os participantes, mas também destaca a importância da comunidade e da diversão na cultura espanhola. Então, você está pronto para se juntar à loucura dos tomates? Estrelas cadentes não são o que parecem. Essas faixas de luz fascinantes que admiramos no céu noturno não são, na verdade, estrelas. São pequenas partículas de poeira e pedras, muitas vezes do tamanho de um grão de areia, que viajam pela atmosfera da Terra a velocidades de até 72 km por segundo. Quando entram na atmosfera, o atrito com o ar aquece essas partículas, fazendo-as brilhar e criando aquele incrível brilho que vemos. Na maioria das vezes, as estrelas cadentes se queimam completamente antes de chegarem ao chão. No entanto, se uma delas sobreviver e cair na Terra, chamamos de meteorito. Embora possam parecer mágicas, as estrelas cadentes nos lembram da física fascinante que atua no universo. Então, da próxima vez que você ver uma, saberá que está assistindo a uma dança de fogo de lixo espacial e não a estrelas cintilantes. Não é incrível como algo tão simples pode capturar nossa imaginação de forma tão intensa? Você vai se surpreender ao saber que piranhas comem plantas. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as piranhas são os predadores ferozes que vemos nos filmes de terror. Na verdade, algumas espécies se alimentam principalmente de plantas e insetos, parecendo mais herbívoras subaquáticas. Esses peixes vivem em rios e lagos da América do Sul, onde frequentemente se alimentam da vegetação aquática. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados são ótimos para cortar fibras vegetais duras ou pegar insetos na superfície da água. Embora algumas piranhas às vezes comam peixe, a maioria prefere uma dieta mais saudável, composta por frutas, sementes e algas. Essa diversidade na alimentação mostra o quão adaptáveis as piranhas podem ser. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar piranhas, lembre-se de que elas não são apenas predadores ferozes, mas também participantes importantes de seu ecossistema. Não é fascinante? Muitos não sabem, mas a Aquasonic toca música debaixo d'água. Este grupo inovador levou a música a um novo nível, se apresentando submerso. Usando tecnologia moderna, a Aquasonic cria sons hipnotizantes que podem ser ouvidos enquanto você nada ou mergulha. Imagine como é agradável estar cercado de música enquanto nada. Os músicos utilizam instrumentos especiais que garantem um som claro e rico, mesmo debaixo d'água. Eles também otimizam o som, experimentando com as propriedades acústicas únicas do ambiente subaquático, transformando o oceano ou a piscina em uma sala de concerto. Essa combinação de arte e ciência não só encanta o público, mas oferece uma maneira única de vivenciar a música. Com a Aquasonic, a água se torna parte essencial da apresentação, transformando um concerto tradicional em algo verdadeiramente extraordinário. Então, da próxima vez que você estiver perto de uma piscina ou praia, imagine como esses músicos criam uma sinfonia sob as ondas. Pronto para mergulhar nesse incrível mundo da música subaquática? Descubra o país das máquinas de bebidas no Japão. O Japão é o líder mundial em número de máquinas automáticas por pessoa, e esse aspecto fascinante da cultura japonesa não pode ser ignorado. Existem cerca de 5,5 milhões de máquinas que oferecem não apenas lanches e bebidas, mas também uma variedade de produtos únicos, como pratos quentes, roupas e até guarda-chuvas. Imagine-se passeando pelo movimentado Tóquio e encontrando uma máquina que vende macarrão fresco ou serve café quente. A conveniência e a diversidade de opções tornam essas máquinas extremamente populares, atendendo tanto os moradores quanto os turistas 24 horas por dia. Na verdade, as máquinas desempenham um papel importante na vida urbana do Japão, especialmente em áreas movimentadas, onde o acesso rápido à comida e bebida é essencial.
Essas máquinas também são conhecidas por seus designs inovadores e tecnologias, incluindo telas sensíveis ao toque e formas de pagamento sem dinheiro. Por que você acha que o Japão abraçou tão apaixonadamente essa cultura das máquinas automáticas? Você sabia que as unhas crescem em velocidades diferentes? Pesquisas mostram que as unhas da sua mão dominante crescem mais rápido do que as da mão não dominante. Por exemplo, se você escreve principalmente com a mão direita, as unhas dessa mão provavelmente serão mais longas. Entre os dedos, a unha do dedo médio tem o crescimento mais rápido, enquanto a unha do polegar cresce mais devagar. Isso acontece porque a mão dominante é mais ativa, o que melhora a circulação sanguínea para as unhas. Quanto mais você usa as mãos, mais nutrientes e oxigênio chegam às unhas em crescimento, ajudando-as a se desenvolver. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de que a velocidade de crescimento não é apenas uma coincidência, mas um reflexo de quão frequentemente você usa as mãos no dia a dia. Você sabia que o hidrogênio enfrenta grandes desafios? Embora o hidrogênio seja frequentemente elogiado por seu potencial como fonte de energia limpa, ainda existem obstáculos a serem superados. Um dos principais problemas é o alto custo de produção. Atualmente, produzir hidrogênio pode ser mais caro do que obter energia de fontes como painéis solares. Essa diferença de preço pode desestimular empresas e governos a investirem em tecnologias de hidrogênio. Além disso, a baixa densidade do hidrogênio dificulta seu armazenamento eficiente, complicando o desenvolvimento da infraestrutura necessária para abastecimento. Imagine se pudéssemos usar o hidrogênio de forma mais eficiente. Isso poderia ajudar a reduzir as emissões de carbono e nos aproximar de um futuro sustentável. No entanto, superar esses desafios é crucial se o hidrogênio quiser ter um papel significativo em nosso sistema energético. Será que inovações e mudanças nas políticas podem abrir caminho para uma revolução do hidrogênio? Como os lobos se comunicam à distância? Os lobos têm uma maneira incrível de se comunicar. Eles usam o uivo como a principal forma de ligação, e esses sons poderosos podem se espalhar por vários quilômetros através de florestas e campos. Quando um lobo uiva, ele não só informa os membros mais próximos da matilha sobre sua localização, mas também sinaliza para lobos distantes. Isso é especialmente importante para coordenar durante a caça ou estabelecer território. Cada uivo pode ter um significado diferente, dependendo da altura e do comprimento, quase como uma linguagem única. Cientistas acreditam que o uivo fortalece os laços sociais entre os membros da matilha e pode até afastar concorrentes. Imagine estar em uma floresta silenciosa e ouvir um lobo uivando à noite. É um lembrete de quão conectados esses animais estão entre si e com o ambiente ao redor. Não é incrível como um som simples pode significar tanto na natureza selvagem? Obrigado por assistir. E agora, todo o programa termina com um agradecimento, e este apresentador não é exceção. Ao encerrar seu segmento, ele expressa sinceramente sua gratidão aos espectadores por estarem conosco. Isso não é apenas um gesto educado, cria uma conexão com a audiência, fazendo-os sentir importantes e parte do que está acontecendo. Esse simples agradecimento serve como um convite caloroso para voltar nos próximos episódios. Mas o que é ainda mais empolgante é o anúncio do próximo programa. Ao insinuar o conteúdo que está por vir, o apresentador desperta a curiosidade e mantém o interesse dos espectadores. Eles vão explorar um novo tema fascinante ou se aprofundar em um assunto já discutido. Essa mistura de gratidão e expectativa cria um ciclo de envolvimento, incentivando os espectadores a permanecerem conectados. Não perca a próxima aventura! Prepare-se para se surpreender com o impacto do primeiro voo. Este evento histórico, que aconteceu há mais de 100 anos, foi um marco importante na forma como viajamos hoje. Naquela época, os voos eram uma novidade, e o primeiro voo foi um começo modesto. No entanto, ele abriu portas para um mundo totalmente novo de conexões, permitindo que as pessoas explorassem lugares remotos de forma rápida e fácil. Imagine poder atravessar meio mundo em apenas algumas horas. Essa revolução no transporte gerou um crescimento incrível na indústria da aviação, levando ao surgimento de companhias aéreas comerciais que conectam continentes. Agora, graças a esse primeiro voo, você pode embarcar em um avião e chegar a um novo país, mergulhando em diferentes culturas em questão de horas. O primeiro voo não apenas mudou a forma como viajamos, ele transformou nossas vidas, moldando a maneira como vemos o mundo e uns aos outros. Não é incrível? Você sabia onde Freddie Mercury nasceu?
Este cantor lendário, conhecido por sua incrível voz e presença de palco inesquecível, nasceu em Zanzibar, uma bela ilha que faz parte da Tanzânia, em 5 de setembro de 1946. Crescendo nesta ilha vibrante, Freddie Mercury, originalmente chamado Farrokh Bulsara, foi cercado por uma rica mistura de culturas que influenciaram sua música e estilo artístico. A deslumbrante paisagem de Zanzibar e sua comunidade animada proporcionaram um cenário colorido para sua infância. Embora tenha se mudado para a Inglaterra com sua família na adolescência, as profundas raízes que tinha em Zanzibar moldaram sua identidade e criatividade. Até hoje, os fãs do Queen celebram seu legado único e muitos são atraídos a visitar o lugar onde sua jornada começou. Zanzibar não só oferece praias deslumbrantes e uma rica história, mas também celebra a vida deste incrível músico. Então, da próxima vez que você ouvir Bohemian Rhapsody, lembre-se de que o gênio por trás daquela voz começou sua aventura em uma pequena parte da Tanzânia. Você já pensou nas políticas ambientais inesperadas de Hitler? O livro Quão Verdes Eram os Nazistas investiga profundamente as complexas relações entre o regime nazista e o meio ambiente, desafiando a ideia comum de que o governo de Adolf Hitler ignorava totalmente as questões ecológicas. Em vez disso, mostra como os nazistas implementaram várias iniciativas e políticas ambientais voltadas para a proteção da natureza. Este estudo revela um regime fascista que, paradoxalmente, promovia ideias verdes, desde a preservação de florestas até a proteção da vida selvagem. O autor, ao analisar essas políticas, incentiva os leitores a refletirem sobre a inquietante interseção entre esforços ecológicos sérios e um regime conhecido por suas ações horríveis. Com insights históricos e perguntas provocativas, este livro abre os olhos de todos que se interessam pelas complexas relações entre política e ecologia. Ele nos faz repensar como entendemos a história e o ambientalismo, lembrando que mesmo nos capítulos mais sombrios, podem ser encontrados lições inesperadas sobre o futuro do nosso planeta. Você está pronto para explorar este tema fascinante, mas desconfortável? Você já pensou por que os mascotes militares são importantes? Na Armada Britânica, os mascotes dos regimentos não são apenas animais fofos. Eles representam uma rica tradição que combina brincadeira e disciplina. Cada regimento escolhe um animal específico para representar sua unidade, que pode variar de cabras a cães ou até criaturas mais exóticas. Esses mascotes não apenas elevam o ânimo, mas também fortalecem a ligação entre os soldados e suas comunidades. O caráter divertido do mascote suaviza a atmosfera séria da vida militar, lembrando a todos que mesmo em condições rigorosas, há espaço para a diversão. Quando um animal se torna parte do regimento, ele simboliza lealdade e coragem, refletindo as qualidades que os soldados buscam. Além disso, a visão de uma cabra ou um terrier caminhando ao lado das tropas fortalece a camaradagem e o orgulho nacional. Então, da próxima vez que você ver um mascote militar, lembre-se da alegria e da tradição que ele representa. E se eu te disser que o chiaroscuro muda completamente a arte? Chiaroscuro, um termo polonês, descreve perfeitamente como os artistas brincam com luz e sombra para dar vida às suas obras-primas. Essa técnica fascinante ajuda a criar a ilusão de profundidade e volume, tornando imagens bidimensionais mais tridimensionais. Ao contrastar habilmente áreas claras e escuras, os artistas podem guiar seu olhar pela obra, destacando detalhes importantes e adicionando profundidade emocional. Pense em pinturas famosas, como as cenas dramáticas de Caravaggio ou os retratos vibrantes de Rembrandt. Todas elas usam o chiaroscuro para enriquecer suas narrativas. O jogo de luz e sombra pode evocar diferentes emoções, às vezes elevando o espírito, outras vezes criando uma atmosfera de mistério. Compreender o chiaroscuro não só aprofunda nossa percepção da arte, mas também nos permite ver o mundo de forma mais vibrante, lembrando-nos da beleza encontrada nos contrastes. Então, da próxima vez que você admirar uma pintura, preste atenção em como a luz e a sombra trabalham juntas. Isso não abre uma nova perspectiva? Isso pode te surpreender. As habilidades cognitivas mudam em novos lugares. O primeiro efeito dessa fase é um fenômeno fascinante, onde seu cérebro parece se acender ao entrar em um ambiente desconhecido. Imagine que você está em uma nova cidade vibrante ou em outra cultura. Sua mente fica mais afiada e atenta.
Essa atenção aumentada provavelmente acontece porque novas situações fazem seu cérebro criar conexões mais fortes com diferentes ideias e pessoas ao seu redor. Ao participar de novas experiências, você não apenas aprende informações novas, mas também melhora sua capacidade de pensar criticamente e de forma criativa. Essa habilidade de adaptação é um mecanismo incrível de sobrevivência que nos ajuda a lidar com as dificuldades e desafios da vida. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar novo, lembre-se de que pode liberar o potencial oculto do seu cérebro. Você não vai acreditar como é incrível a língua de um girafa. Os girafas são conhecidos por seus pescoços longos, mas você sabia que eles também têm línguas incrivelmente longas? Com até 50 centímetros, essas línguas são de cor azul escura ou roxa para protegê-las de queimaduras solares, enquanto os girafas se esticam para alcançar as árvores. Eles usam suas línguas para arrancar folhas saborosas dos galhos, permitindo que desfrutem de alimentos que muitos outros animais não conseguem alcançar. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência na savana, onde a comida pode ser escassa. Durante a alimentação, os girafas podem enrolar suas línguas em torno das folhas, arrancando-as eficientemente dos galhos. Suas línguas não são apenas longas, mas também muito ágeis, mostrando como a evolução adaptou esses gigantes gentis ao seu habitat. Então, da próxima vez que você ver um girafa, lembre-se de que sua língua incrível é tão impressionante quanto sua altura. Acredite ou não, os kiwis botam ovos gigantes. Os kiwis são aves incríveis e únicas, originárias da Nova Zelândia, facilmente reconhecíveis pela ausência de cauda e pela plumagem macia e parecida com pelos. Uma das características mais notáveis dos kiwis é a sua reprodução. Seus ovos realmente impressionam, pesando cerca de 20% do peso da fêmea. Isso significa que um pequeno kiwi do tamanho de uma galinha pode botar um ovo que pesa como um grapefruit. Essa proporção de peso destaca os kiwis entre outras aves. Mas por que os kiwis gastam tanta energia em ovos tão grandes? O tamanho grande fornece muitos nutrientes para o embrião, aumentando suas chances de sobrevivência após a eclosão. Como os kiwis não constroem ninhos tradicionais e dependem de buracos para proteger seus ovos, o tamanho e a resistência do ovo se tornam ainda mais importantes. Essas criaturas encantadoras se adaptaram incrivelmente bem ao seu ambiente, e sua estratégia de reprodução única é apenas uma das razões pelas quais os kiwis são aves tão peculiares. Você já viu um ovo de kiwi? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante cânion, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? Descubra como David Grange transforma sucata em arte. David Grange é um artista inovador, conhecido por suas incríveis esculturas feitas de metal descartado. Usando materiais que muitos consideram inúteis, ele cria obras impressionantes que não só mostram criatividade, mas também transmitem uma forte mensagem ambiental. Cada escultura conta uma história, convidando os espectadores a refletirem sobre o lixo e seu impacto em nosso planeta. Ao unir arte e reciclagem, Grange dá nova vida a materiais que de outra forma estariam em um aterro. Suas obras geram discussões sobre sustentabilidade e a importância de reduzir resíduos. Imagine passear por uma galeria cheia de animais coloridos e formas abstratas, feitas de engrenagens enferrujadas, ferramentas antigas e pedaços de máquinas. Esse processo transformador destaca o potencial da reciclagem em formas inesperadas. As esculturas de Grange não são apenas arte,
são um chamado à ação para valorizar e proteger nosso meio ambiente. Então, da próxima vez que você ver um pedaço de sucata, pense: isso pode ser arte disfarçada? Você consegue adivinhar o que faz Urano girar como um peão? Este planeta em comum tem uma inclinação axial única, de cerca de 98 graus, o que significa que ele não gira como a maioria dos planetas do nosso sistema solar. Em vez de girar verticalmente, Urano rola em sua órbita, criando uma dança estranha que o destaca dos outros. Essa inclinação provavelmente ocorreu devido a uma colisão poderosa com um objeto do tamanho da Terra há muito tempo, que o desviou de seu eixo normal. Imagine um enorme boliche rolando de lado. É assim que Urano gira em torno do Sol. Por causa dessa inclinação, suas estações são extremas e diferentes das estações dos outros planetas. Cada polo experimenta 42 anos de luz solar, seguidos por 42 anos de escuridão. Enquanto Urano gira, ele também possui um sistema de anéis fracos e 27 luas conhecidas, todas parte de suas encantadoras peculiaridades. Compreender Urano não apenas empolga os astrônomos, mas também nos ajuda a aprender sobre a formação do nosso sistema solar. Não é fascinante como um planeta pode ser tão diferente dos outros? Prepare-se para se surpreender com formigas em batalha. Esses pequenos insetos mostram uma incrível astúcia militar em situações difíceis. As formigas não apenas atacam, elas elaboram estratégias. Por exemplo, frequentemente enviam membros mais fracos da colônia para testar a defesa do inimigo, coletando informações valiosas sem arriscar seus melhores combatentes. Essa tática inteligente ajuda a colônia a avaliar suas chances de sucesso. Além disso, as formigas são conhecidas por seus ataques inesperados, desferindo golpes que podem confundir os inimigos. A abordagem coletiva do exército de formigas demonstra trabalho em equipe e planejamento inteligente, permitindo que esses pequenos seres vençam adversários muito maiores. É surpreendente pensar que, enquanto os humanos estudam táticas militares, as formigas já praticam suas próprias versões há milhões de anos. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam nos ensinar lições importantes sobre estratégia na natureza? Quem vai roubar o vaso sanitário de ouro? Em 2019, ocorreu um roubo surpreendente em um palácio na Grã-Bretanha, onde ladrões levaram um vaso sanitário totalmente funcional, feito de ouro, 18 quilates, chamado América. Esta obra de arte incomum, criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, foi exibida no Palácio de Blenheim, mostrando não apenas luxo, mas também uma declaração provocativa sobre a riqueza. O vaso, avaliado em cerca de 4,8 milhões de libras, não era um item comum de banheiro. Era uma obra-prima que fazia os visitantes refletirem sobre a absurdidade do desperdício. Quando os ladrões invadiram, eles não apenas levaram um objeto estranho, eles roubaram um símbolo de luxo. Apesar de extensas investigações e do interesse público, as autoridades não conseguiram recuperar este trono de ouro até fevereiro de 2025. A audácia do crime e a estranheza do alvo fizeram muitos questionarem os motivos por trás de um roubo tão incomum. Seria um comentário sobre a sociedade moderna, obcecada por riqueza e status? Na série favorita Como Eu Conheci Sua Mãe, Neil Patrick Harris interpretou o carismático e estiloso Barney Stinson, famoso por seu gosto impecável. Muitos fãs podem não saber que todos os trajes icônicos do Barney foram feitos sob medida, especialmente para Harris, garantindo um caimento perfeito e estilos únicos que combinavam com a personalidade vibrante do personagem. Os trajes criados pelo designer Dan Lawson não apenas refletiam o caráter extravagante de Barney, mas também mostravam uma variedade de tecidos e cores, que mudavam de acordo com a temporada e a trama. Após o término da série, Harris levou alguns desses trajes únicos para casa, guardando uma parte do show com lembranças especiais. Imagine ter um pedaço da história da televisão no seu guarda-roupa. Não é incrível como as roupas podem contar histórias sobre os personagens e suas jornadas? Prepare-se para se surpreender com a roda gigante flutuante na China. Esta atração incrível possui cabines que flutuam em trilhos externos, proporcionando uma experiência única. Localizada na movimentada cidade de Xiangyin, a roda gigante Axelos é um símbolo da engenharia moderna e da criatividade. Ao deslizar em uma das cabines futuristas, você terá a sensação de voar sobre a Terra, desfrutando de vistas panorâmicas deslumbrantes da paisagem ao redor. O design inovador não só intensifica a experiência do passeio, mas também mostra a combinação de tecnologia e entretenimento.
Imagine-se balançando suavemente ao vento, admirando o pôr do sol ou as luzes cintilantes da cidade abaixo. Esta atração única atrai tanto os moradores quanto os turistas que buscam algo novo no mundo dos parques de diversões. A roda gigante Axelos não é apenas uma atração, é uma aventura que combina emoção e inovação. Pronto para uma viagem inesquecível? E se eu te contasse sobre o Memorial Crazy Horse? Este projeto incrível, localizado nas deslumbrantes Black Hills, em Dakota do Sul, está a caminho de se tornar a maior escultura do mundo. O trabalho começou em 1948, sob a visão do escultor Korczak Ziolkowski, que dedicou sua vida a esculpir uma homenagem ao lendário líder Lakota Crazy Horse, conhecido por resistir à invasão do governo dos Seacronan. Nas terras dos nativos americanos, a história de Crazy Horse simboliza coragem e resistência. A escultura, que o retrata montando um cavalo e apontando para o horizonte, busca evocar um forte sentimento de espírito e orgulho nativo americano. Com milhões de visitantes de todo o mundo vindo para ver seu progresso, eles se tornam parte de uma narrativa contínua que honra a herança nativa americana. No entanto, os avanços em direção à conclusão enfrentam desafios significativos, principalmente a imensa escala e complexidade do trabalho, sem mencionar os obstáculos financeiros. O compromisso inabalável da família Ziolkowski e as doações generosas mantêm o sonho vivo. Você consegue imaginar o dia em que essa homenagem monumental será finalmente revelada para todos verem? Vamos revelar a verdade sobre as cafeteiras de expresso. Renato Bialetti, o gênio criador da famosa cafeteira para fogão, deixou um legado único ao falecer em 2016, aos 93 anos. Em sinal de seu amor eterno pelo café, Bialetti pediu que suas cinzas fossem colocadas em uma cafeteira. Esse pedido especial reflete não apenas sua conexão pessoal com a bebida, mas também a importância cultural do café na vida de muitas pessoas. A invenção de Bialetti mudou nossa forma de apreciar o expresso, tornando-o acessível nas cozinhas de todo o mundo. O design familiar, frequentemente reconhecido pela forma octogonal, se tornou um símbolo da tradição cafeeira italiana. Ao escolher descansar em sua criação favorita, Bialetti nos lembra da alegria que uma simples xícara de café pode trazer. Quantas manhãs se tornaram mais brilhantes graças ao rico aroma do expresso? Porque a cerveja de gengibre tem um sabor tão diferente? O segredo está na forma como cada bebida é preparada. A cerveja de gengibre é fermentada, o que lhe dá um sabor intenso e marcante. Esse processo de fermentação não só realça a picância do gengibre, mas também cria uma profundidade única que a cerveja de gengibre não consegue alcançar. Por outro lado, a cerveja de gengibre é feita misturando água com gás e aromatizante de gengibre, resultando em uma bebida muito mais leve e doce. As pessoas costumam apreciar a cerveja de gengibre em coquetéis, como o Moscow Mule, onde seu sabor forte pode se destacar. Em contraste, a cerveja de gengibre é a escolha de quem busca uma bebida refrescante, especialmente quando não está se sentindo bem. Embora ambas as bebidas contenham gengibre, seus métodos de produção resultam em experiências completamente diferentes. Na próxima vez que você estiver em um bar ou loja, talvez queira optar pela cerveja de gengibre para um sabor mais intenso, ou ficar com a cerveja de gengibre para uma leve efervescência. Qual delas você escolheria? Você já se perguntou por que as casas antigamente eram tão pequenas? Historicamente, o tamanho das casas reflete não apenas as tendências arquitetônicas, mas também as condições de vida e a disponibilidade de recursos. No passado, especialmente em períodos de escassez, as famílias precisavam se contentar com espaços limitados. Uma casa pequena, muitas vezes, significava que as famílias usavam os recursos de forma mais eficiente e mantinham relações mais próximas. Por exemplo, na Europa medieval, as casas geralmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos, que muitas vezes eram compartilhados com animais. Isso ajudava a manter o calor e a usar cada parte do espaço de forma eficaz. Além disso, casas pequenas mostravam um cuidado com os recursos, já que as pessoas entendiam a importância de conservar calor, comida e materiais. Com o desenvolvimento das sociedades e o aumento dos recursos, as casas foram se tornando maiores, priorizando o conforto e o espaço pessoal. No entanto, as pequenas casas de nossos antepassados nos lembram de um tempo em que a vida era mais simples e as conexões na comunidade eram mais fortes.
Não é interessante pensar em como essas condições de vida influenciaram nosso estilo de vida moderno? Acredite ou não, americanos perderam mais de 3 bilhões de dólares por causa de fraudes. Em 2023, as fraudes online se tornaram um grande problema e pessoas comuns são as principais vítimas. Os golpistas estão cada vez mais espertos, usando truques como phishing, onde enviam e-mails falsos para roubar informações pessoais, e fraudes de suporte técnico, se passando por assistentes para acessar seu computador. Esquemas de investimento também enganaram muitas vítimas desavisadas, prometendo altos retornos que nunca chegam. Essas fraudes mostram como a cibersegurança é importante em nossas vidas. Com nossa crescente dependência da internet para tudo, desde operações bancárias até compras, é fundamental reconhecer os sinais de fraude e se proteger. A conscientização é a chave. Você verificou a segurança de suas atividades online recentemente? Vigilância pode proteger seu dinheiro e sua paz de espírito. Você já se perguntou por que as rotatórias são mais seguras? Estudos mostram que as rotatórias reduzem significativamente o número de acidentes em comparação com cruzamentos tradicionais. Isso acontece porque as rotatórias diminuem os pontos de conflito onde carros e pedestres podem se chocar. Em um cruzamento normal, os carros vêm de direções diferentes e muitas vezes param no sinal vermelho, o que pode levar a situações perigosas, como colisões laterais. As rotatórias, por outro lado, permitem que os veículos circulem em um fluxo contínuo, onde os motoristas cedem passagem em vez de parar completamente. Esse fluxo contínuo não só ajuda a reduzir a velocidade, mas também oferece uma melhor visibilidade do tráfego oposto. Além disso, os pedestres se beneficiam, pois o design geralmente inclui faixas de pedestres localizadas mais longe do fluxo principal de veículos. Com menos acidentes e mais segurança para todos, as rotatórias estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo. Será que este é o futuro de estradas mais seguras? Você pode se surpreender: os indultos inesperados de Bush. Em 2008, o presidente George W. Bush fez manchetes ao perdoar 6 pessoas envolvidas em um grande escândalo político. Esses indultos geraram controvérsias, pois ocorreram em um período de profundas divisões políticas no país. Bush acreditava que essas pessoas agiram por patriotismo e não por má intenção, o que complica suas ações. O escândalo envolveu várias manobras políticas e os beneficiados enfrentaram sérias acusações. Ao conceder esses indultos, Bush buscava cura e perdão, afirmando que suas motivações eram sinceras e voltadas para servir ao país. Alguns o elogiaram por sua posição corajosa, enquanto críticos viram nisso uma tentativa de proteger amigos e aliados. Essa decisão gerou intensos debates sobre responsabilidade e os limites do poder presidencial. Foi um ato de virtude ou uma manobra política? Independentemente do ponto de vista, isso certamente reflete as complexidades da liderança e do julgamento em tempos turbulentos. Você sabia que Dolly Parton perdeu para uma drag queen? Em uma reviravolta inesperada em sua carreira, a ícone da música country Dolly Parton decidiu participar de um concurso de sósias, mas fez isso de forma anônima. Para sua surpresa, ela não ganhou. O título ficou com uma talentosa drag queen. Esse episódio divertido mostra como até mesmo o original pode ser ofuscado por uma imitação brilhante. O concurso não atraiu muita atenção para Dolly, tornando esse momento encantador, onde a fama ficou em segundo plano em prol da diversão. Isso também destaca a força criativa da cultura drag, mostrando como os artistas podem celebrar e reinterpretar lendas da música. O espírito brincalhão de Dolly e seu senso de humor durante toda a experiência ressaltam seu amor por entretenimento e aceitação de todas as formas de arte. Não é incrível como o mundo do show business pode trazer surpresas assim? Você sabia que na Alemanha existe um jogo único no semáforo? Nas ruas movimentadas da Alemanha, esperar no semáforo pode se tornar uma experiência divertida. Os pedestres podem jogar uma versão simples de um jogo clássico enquanto aguardam o sinal verde. Essa novidade inteligente utiliza semáforos interativos, permitindo que as pessoas joguem enquanto esperam. Imagine você parado, tocando na tela para enviar uma bola virtual de um lado para o outro, competindo com outro jogador do outro lado. Isso transforma minutos entediantes em segundos emocionantes de diversão, ajudando não só a se divertir, mas também a respeitar as regras de trânsito. Essa ideia incrível ajuda as pessoas a se concentrarem no semáforo, para estarem prontas para atravessar quando o sinal ficar verde.
É uma ótima maneira de alegrar os cidadãos e tornar a vida na cidade um pouco mais agradável. Então, da próxima vez que você estiver na Alemanha, preste atenção nesses semáforos interativos. Não seria incrível se outros países adotassem ideias semelhantes? Descubra o incrível banana azul das Ilhas Canárias. Cientistas começaram a cultivar uma nova variedade de banana neste arquipélago ensolarado, que chama a atenção por sua cor azul única e sabor agradável de baunilha. Essa descoberta faz parte dos esforços para diversificar as culturas agrícolas e buscar novos sabores que possam agradar os amantes de frutas. Diferente das bananas amarelas comuns, essa versão azul não só atrai o olhar, mas também promete um sabor doce e cremoso, que pode transformar sobremesas e lanches. Os pesquisadores estão otimistas quanto ao seu potencial e planejam apresentá-la em breve nos mercados. Você consegue imaginar mordendo uma banana azul? Isso pode mudar nossa percepção sobre frutas, trazendo um toque fresco à nossa alimentação e talvez até apoiar a economia local por sua novidade. Fique atento a essa empolgante descoberta tropical. Poucos sabem, mas existem círculos de fadas. Escondidos nas areias do deserto da Namíbia, essas misteriosas áreas circulares de terra nua despertam curiosidade e fascínio. Cada círculo de fadas é cercado por um anel vibrante de grama, criando um contraste impressionante com a paisagem árida. Cientistas têm se perguntado sobre sua origem por décadas, propondo teorias que vão de fenômenos naturais a ações de cupins. Os círculos podem atingir tamanhos significativos, às vezes até 9 metros de diâmetro. Seus padrões únicos, frequentemente visíveis do alto, acrescentam um toque artístico ao deserto. Embora alguns acreditem que esses círculos possam conter pistas sobre o equilíbrio do ecossistema, muitos moradores locais têm suas próprias lendas sobre sua origem, chamando-os de criações de seres míticos. Então, por que esses círculos encantadores aparecem em um ambiente tão hostil? A resposta pode revelar mais mistérios do nosso planeta. E se eu te disser que os tambores se comunicavam a mais de 100 milhas? Muito antes dos telefones e da internet, tribos africanas tinham uma forma incrível de enviar mensagens usando tambores. Esse método impressionante permitia que eles compartilhassem notícias a grandes distâncias, até 100 milhas. Esses ritmos não eram apenas batidas aleatórias. Eles transmitiam mensagens específicas, como uma linguagem própria. Por exemplo, ritmos diferentes podiam sinalizar por ajuda, mudança de liderança ou até mesmo uma festa que estava por vir. Os sons únicos dos tambores viajavam pelo ar, conectando comunidades e fortalecendo seus laços. Esses métodos inovadores de comunicação mostram o quão criativos podemos ser quando se trata de manter contato. Então, da próxima vez que você ouvir um tambor, pense nas histórias e mensagens que ele pode carregar de longe. A incrível verdade sobre os primeiros motores de busca. Antes que o Google mudasse a forma de buscar informações online, encontrar dados era muitas vezes muito difícil. Motores de busca antigos como Alta Vista e Lycos não conseguiam fornecer resultados relevantes, mesmo para consultas simples. Por exemplo, procurar por "a melhor pizza" poderia resultar em uma mistura aleatória de artigos científicos irrelevantes, sites desatualizados e até anúncios estranhos. Essa confusão de conteúdo tornava quase impossível para os usuários encontrarem as informações que precisavam. As pessoas ficavam frustradas com a rolagem e os cliques sem fim, muitas vezes sentindo que estavam caindo em uma toca de coelho digital sem saída. Somente quando os algoritmos inovadores do Google começaram a analisar o conteúdo da web, levando em conta as necessidades dos usuários, a busca se tornou mais eficiente e fácil. Essa mudança não apenas transformou a forma de acessar informações, mas também revolucionou toda a internet, abrindo caminho para todos os recursos úteis que usamos hoje. Você sabia que Leonardo nunca terminou a Mona Lisa? Essa obra-prima icônica, famosa por seu sorriso enigmático, consumiu muitos anos da vida de Leonardo da Vinci. Ele trabalhou nela de 1503 a 1519, mas mesmo após incontáveis horas de trabalho, não a considerava finalizada. O que torna isso ainda mais fascinante é que Leonardo estava sempre fazendo mudanças na pintura, usando técnicas inovadoras como o esfumato para criar transições suaves entre as cores. Esse método dava um toque único e efêmero ao rosto da Mona Lisa. Ao longo dos anos, ele compartilhou a pintura com amigos e patronos, insinuando sua busca incessante pela perfeição.
Enquanto muitos artistas se orgulham de suas obras, a relação de Leonardo com a Mona Lisa era muito mais complexa. Ele via isso como um processo, e não como um produto final. Hoje, essa pintura está exposta no Louvre, encantando milhões. E talvez seja justamente o fascínio por sua inacabada, que continua a intrigar espectadores ao redor do mundo, porque ele achava que nunca estaria completa. Você sabia sobre o incrível percurso maratonista de Kanakuri? Em 1912, durante os Jogos Olímpicos em Estocolmo, o corredor japonês Shizo Kanakuri enfrentou um problema único. Devido ao calor intenso, ele desmaiou durante a maratona e ficou desidratado. Felizmente, uma família sueca bondosa o encontrou e deu a ajuda necessária para sua recuperação. No entanto, quando Kanakuri voltou ao Japão, ele não informou os organizadores da competição, que o declararam desaparecido. Essa reviravolta inusitada permaneceu um mistério por décadas, até que jornalistas suecos revelaram sua história em 1967. Eles ficaram surpresos ao descobrir que ele estava vivo e o convidaram a voltar para completar a maratona que havia começado 55 anos antes. Kanakuri aceitou o convite e correu a última parte, recebendo uma calorosa recepção ao finalmente cruzar a linha de chegada que havia deixado. Sua trajetória destaca a conexão entre esporte, cultura e humanidade através das fronteiras. É uma história maravilhosa sobre resiliência e sobre laços formados pela bondade que superam o tempo. Que momento inesquecível na história das Olimpíadas! Você sabia sobre a alegre celebração do Tet Trung Tu no Vietnã? Esta festa vibrante que acontece no 15º dia do 8º mês lunar é especialmente amada pelas crianças. É famosa por suas lanternas coloridas que iluminam o céu noturno. As ruas se enchem de desfiles animados, onde as famílias se reúnem para assistir a danças e apresentações tradicionais que refletem a rica cultura do Vietnã. As crianças costumam se vestir com roupas bonitas e carregam lanternas com entusiasmo, participando da celebração. Os bolos de lua, um lanche tradicional, são compartilhados entre familiares e amigos, simbolizando união e harmonia. Nesse período, as famílias também homenageiam seus antepassados, destacando o profundo significado cultural da festa. Seja fazendo lanternas ou contando histórias, o Tet Trung Tu cria uma atmosfera de comunidade e alegria. Então, da próxima vez que você ver uma lanterna lindamente iluminada, lembre-se do calor e da diversão do Tet Trung Tu. Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou o belo região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? Você sabia que o rio Amazonas é o maior? Esse rio incrível possui o maior volume de água entre todos os rios do mundo, o que o torna realmente único. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão pela América do Sul, o Amazonas serpenteia por densas florestas tropicais, sustentando diversos ecossistemas. Seu volume de água é de cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo, mais do que a soma dos 7 próximos maiores rios. Esse imenso fluxo sustenta muitas espécies de peixes, aves e mamíferos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. O rio Amazonas desempenha um papel importante não apenas no ecossistema local, mas também influencia as condições climáticas globais. Ele libera grandes quantidades de umidade na atmosfera, afetando a quantidade de chuvas em regiões distantes de suas margens. Além disso, o rio é vital para os povos indígenas, que dependem de suas águas para transporte, alimento e práticas culturais. Com tantos aspectos únicos, o rio Amazonas não é apenas o maior em volume, mas também uma artéria vital para a biodiversidade e a vida humana. Não é fascinante? Você sabia que o primeiro marido de Angelina Jolie foi Johnny Lee Miller?
Antes de se tornar um ícone mundial e iniciar um relacionamento com Brad Pitt, Angelina Jolie foi casada com o ator Johnny Lee Miller. Eles se conheceram durante as filmagens do cultuado filme de 1995, Hackers, onde a conexão deles rapidamente se transformou em uma verdadeira história romântica. O casal se casou em 1996, mas o relacionamento deles estava longe de ser comum. No casamento, Jolie usou calças de couro pretas com o nome de Miller, escrito com seu próprio sangue, destacando seu estilo único e espírito rebelde. No entanto, o romance intenso não durou muito. Eles se separaram em 1999. Apesar do fim do casamento, ambos os atores frequentemente lembram um do outro com carinho e como esse período único em suas vidas os impactou. Embora Jolie tenha atraído a atenção da mídia com seus eventos posteriores, essa fase inicial com Miller continua sendo uma parte fascinante de sua história. Quais outras conexões surpreendentes existem entre as estrelas de Hollywood? Prepare-se para se surpreender com os parafusos gigantes. Você sabia que os maiores parafusos do mundo podem medir até 2 metros de comprimento? Esses colossais parafusos não apenas impressionam pelo tamanho, mas também desempenham um papel crucial na fixação segura de painéis solares no solo. Essa tecnologia inovadora está mudando as regras do jogo na área de energia renovável, à medida que a energia solar se torna cada vez mais importante na luta contra as mudanças climáticas. Soluções confiáveis para a fixação são necessárias para garantir que os painéis solares permaneçam estáveis durante ventos fortes ou tempestades. Usando esses grandes parafusos, os engenheiros garantem a estabilidade e a durabilidade das instalações solares, permitindo que elas gerem energia limpa de forma eficiente. É a combinação perfeita de engenhosidade e compromisso com um futuro sustentável. Então, da próxima vez que você vir um painel solar, lembre-se dos parafusos gigantes que trabalham nos bastidores para mantê-lo firme no lugar. Não é incrível como a tecnologia avança para o bem? Prepare-se para se surpreender com os talentos ocultos de Tupac. Antes de se tornar um ícone do rap, Tupac Shakur mergulhou em diversas formas de arte que moldaram seu gênio criativo. Ele não se limitou apenas à música, participou de aulas de balé, jazz e atuação, o que desenvolveu seu senso de movimento e expressão. Um de seus papéis mais inesperados foi como o Rei dos Ratos no Quebra-Nozes, mostrando sua adaptabilidade e habilidades de atuação no palco. A experiência de Tupac na poesia também teve um papel importante em suas letras, permitindo que ele combinasse ritmo e emoção de uma maneira única. Essa diversidade artística não só influenciou sua música, mas também enriqueceu suas habilidades de contar histórias. Ao explorar os mundos da dança e do teatro, Tupac desenvolveu uma compreensão profunda da performance, o que o destacou entre outros artistas. Compreender essa combinação de experiências nos ajuda a apreciar a profundidade de sua música e do homem por trás da lenda. Quem poderia imaginar que o Rei dos Ratos inspiraria um rap tão icônico? Você já se perguntou como os russos atendem telefonemas? Na Rússia, quando o telefone toca, as pessoas costumam atender e dizem alô em vez do habitual olá. Essa tradição interessante destaca a preferência dos russos pela comunicação direta. Enquanto na maioria dos países de língua inglesa, a conversa começa com uma saudação simples, os russos vão direto ao ponto. Essa abordagem reflete valores culturais mais profundos, enfatizando a objetividade e a eficiência. Muitos russos acreditam que ir direto ao assunto economiza tempo e traz clareza. Imagine atender o telefone e ouvir alô. Isso pode te surpreender ou até te divertir, mas essa prática está tão enraizada na cultura russa que é vista como absolutamente normal. Ela demonstra uma forma diferente de se comunicar, mostrando que, às vezes, a simplicidade tem seu charme. Então, da próxima vez que você atender o telefone, pense em como as diferenças culturais moldam nossas conversas. O que mais você poderia aprender com essa perspectiva única? Você sabia que pode se proteger durante terremotos? Proteger a cabeça e o pescoço é muito importante quando os tremores começam. Durante um terremoto, objetos que caem podem causar ferimentos graves. Por isso, saber como se abrigar pode fazer toda a diferença. A melhor maneira é se agachar em uma posição de 4 para ficar estável. Depois, cubra a cabeça e o pescoço com as mãos, ou encontre abrigo embaixo de móveis resistentes, como uma mesa ou uma escrivaninha. Se você estiver na rua, afaste-se de prédios, árvores e qualquer coisa que possa cair.
Mantendo a calma e conhecendo esses passos simples, você pode reduzir significativamente o risco de ferimentos. Lembre-se, a força da natureza é imprevisível, mas estar preparado e informado pode ajudá-lo a reagir rapidamente em um momento crítico. Você está pronto para se proteger em caso de um terremoto? Difícil de acreditar, mas a Movistar surgiu em 1995. A Movistar é uma marca que faz parte da Telefônica, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, fundada na Espanha em 1924. O lançamento da Movistar foi um passo importante para a telefonia móvel em um mundo tecnológico em rápida mudança. O nome Movistar foi escolhido para representar os serviços móveis, atendendo à crescente demanda por comunicação móvel. Em poucos anos, a Movistar se tornou sinônimo de telefones celulares em vários países de língua espanhola, expandindo sua influência muito além da Espanha. Hoje, a marca é conhecida por uma ampla gama de serviços, desde telefones móveis até internet de banda larga. Com milhões de clientes que dependem dela, a Movistar desempenha um papel crucial na vida cotidiana das pessoas que precisam de uma conexão confiável. Por que a Movistar é tão importante para as telecomunicações modernas? Você pode se surpreender. A primeira Copa Stanley na América. Em 1917, a final da Copa Stanley fez história ao acontecer pela primeira vez nos Estados Unidos. O time Seattle Metropolitans, da Associação de Hóquei do Pacífico, enfrentou o Montreal Canadiens. Não foi apenas um jogo, foi um momento crucial para o hóquei, pois os Metropolitans venceram, tornando-se o primeiro time americano a conquistar esse cobiçado troféu. A vitória deles significou mais do que um troféu, simbolizou o crescimento da popularidade do hóquei no Zéuatche, mostrando a transição de um esporte predominantemente canadense para um que começou a atrair fãs de ambos os lados da fronteira. A emoção daquela final, cheia de disputas intensas e torcedores dedicados, abriu caminho para a futura expansão da NHL. Portanto, sempre que você pensar na Copa Stanley, lembre-se da conquista revolucionária dos Metropolitans, que mudou o hóquei para sempre. Você sabia que existem 1,8 bilhão de sites? Em 2024, o vasto mundo da internet continua a crescer a uma velocidade impressionante, com mais de 1,8 bilhão de sites disponíveis. Esse número não apenas reflete o rápido aumento do conteúdo online, mas também a criação constante de novos sites a cada dia. No entanto, muitos desses sites não são mantidos ativamente, levantando uma questão interessante sobre a vida útil do conteúdo digital. Os sites podem ser comparados a flores. Eles florescem por um tempo, mas se não forem cuidados, murcham. Desde blogs pessoais até sites corporativos, cada site conta uma história ou fornece informações sobre uma variedade de temas. Esse crescimento incrível também significa que os usuários têm acesso a uma quantidade quase ilimitada de informações. Mas como podemos navegar nesse oceano digital e encontrar o que realmente importa? Com tantas opções, isso pode ser esmagador. No entanto, essa explosão de presença online mostra como a tecnologia está moldando nosso mundo, conectando pessoas e ideias como nunca antes. Como será a internet em uma década? E se eu te contar sobre os fusos horários na China? A decisão de adotar um único fuso horário para todo o país foi tomada para fortalecer a unidade nacional e aumentar a eficiência. Desde o início do século XX, a China utiliza o horário de Pequim, criando um cronograma unificado para sua população diversificada. No entanto, essa abordagem tem suas desvantagens. Diferentes minorias étnicas e comunidades locais, especialmente em regiões como Xinjiang e Tibete, perceberam que essa estratégia universal não leva em conta seu cotidiano e ritmos naturais. Como resultado, muitas dessas comunidades optaram por seguir informalmente seu próprio horário regional, alinhando suas atividades diárias com a posição do Sol. Essa prática permite que mantenham tradições culturais e melhorem sua qualidade de vida, levantando questões interessantes sobre como o tempo é percebido de maneira diferente em várias culturas. Os países deveriam considerar sistemas de tempo mais flexíveis. Descubra o que realmente influencia o design de Washington. A influência de George Washington é sentida por toda a cidade, mesmo ele nunca tendo vivido lá. Quando o país escolheu a capital, Washington imaginou um lugar que refletisse democracia e união. Ele trabalhou em estreita colaboração com arquitetos como Pierre L'Enfant, que transformou as ideias de Washington em um grande plano com amplas avenidas e parques impressionantes.
O plano incluía edifícios icônicos, como a Casa Branca e o Capitólio, que simbolizam a força e as oportunidades da nova nação. Ao caminhar pelas ruas hoje, você pode sentir o legado de Washington na harmonia e beleza do planejamento urbano. Sua visão se tornou a base do que a capital deve representar: liberdade, esperança e espaço para as pessoas. Não é incrível como os sonhos de uma única pessoa moldaram uma cidade inteira? Você pode se surpreender. O Scoot é enorme. Você sabia que o Scoot é a maior estrela conhecida? Esse gigante tem um diâmetro cerca de 1.700 vezes maior que o do nosso Sol. Para entender isso, imagine que se o Scoot estivesse no centro do nosso sistema solar, seu tamanho ultrapassaria a órbita de Júpiter. Imagine um corpo luminoso tão grande que nosso Sol pareceria uma pequena bolinha. Estrelas como o Scoot são raras e fornecem pistas importantes sobre como o universo funciona. Cientistas estudam esses gigantes para entender como as estrelas se formam e como elas terminam seus ciclos de vida. Sempre que olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte da incrível diversidade de estrelas, e o Yawa Scoot é um lembrete impressionante de quão grandioso é o cosmos. Existem estrelas ainda maiores esperando para serem descobertas. Você pode se surpreender. A tragédia da família Soter. Na véspera do Natal de 1945, uma devastador incêndio ocorreu na casa da família Soter, na Virgínia Ocidental, mudando suas vidas para sempre. Os pais e 4 filhos conseguiram escapar, mas 5 crianças desapareceram misteriosamente no caos. O incêndio deixou apenas cinzas, e apesar das extensas buscas, nenhuma pista sobre as crianças desaparecidas foi encontrada. Com o tempo, a família relatou estranhas dicas, como cartas e uma fotografia que surpreendentemente se parecia com um dos meninos desaparecidos. Essas pistas enigmáticas apenas aumentaram a dor e a confusão em torno de seu desaparecimento. Por que essa tragédia aconteceu em uma data tão festiva e para onde foram as crianças? Lembranças fantasmagóricas daquela noite de Natal permanecem, tornando-a um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da história. Você não vai acreditar no que está por trás dos horrores de Amityville. Esta casa infame em Nova York inspirou muitos livros e filmes que assustam os fãs de terror ao redor do mundo. Mas aqui está a reviravolta. As histórias assustadoras que cativaram milhões foram em grande parte inventadas. A família Lutz, que viveu na famosa casa do terror de Amityville, mais tarde admitiu que exagerou suas experiências em busca de fama e lucro. Essa revelação abalou as terríveis lendas ligadas ao local, que já estava associado a um trágico assassinato em 1974. Quando as histórias sobre aparições fantasmagóricas e fenômenos sobrenaturais começaram a circular, muitos começaram a duvidar da realidade dos acontecimentos. O fato de que todo o fenômeno era uma farsa levanta questões interessantes sobre como é fácil manipular o medo. Será que nos atraem histórias de terror porque refletem nossos medos ou simplesmente porque nos entretêm? O que é surpreendente sobre o quartzo rosa? Este mineral incrível é valorizado não apenas por sua beleza cintilante, mas também por sua capacidade única de armazenar energia. O quartzo rosa, uma variedade de quartzo transparente, tem sido utilizado ao longo dos séculos em diversas culturas, não só como pedra decorativa, mas também em práticas espirituais. Muitos acreditam que ele melhora a clareza mental e ajuda na cura. Como ele pode absorver, armazenar e liberar energia, as joias de quartzo rosa não são apenas acessórios. Acredita-se que elas trazem vibrações positivas e ajudam a equilibrar a vida de quem as usa, seja um colar, uma pulseira ou um anel. As joias de quartzo rosa são muito procuradas por aqueles que apreciam sua beleza e os potenciais benefícios. Na próxima vez que você ver essa pedra brilhante, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita. Ela possui propriedades energéticas únicas que fascinam pessoas ao redor do mundo. Difícil de acreditar, mas olhe para este enorme hematoma. Cosmon Del Soil, um dedicado levantador de peso, ganhou destaque nas notícias ao tentar quebrar o recorde mundial no supino e acabar com um hematoma surpreendentemente grande após romper um músculo peitoral. Imagine a pressão e a tensão ao levantar pesos extremos. Durante sua tentativa de recorde, a carga foi tão intensa que resultou em um hematoma de vários centímetros, tornando-se o maior já registrado até hoje. Este caso notável destaca os riscos que atletas como Cosmon Del Soil enfrentam ao ultrapassar seus limites. Apesar da dor,
Histórias antigas sobre o espírito humano nos lembram que a força não está apenas na potência física, é sobre resistência e determinação. O processo de recuperação de uma lesão tão grave pode levar semanas ou até meses, e muitos se perguntam como os atletas se recuperam de tais lesões. Acredite ou não, os salpas são maravilhas gelatinosas da natureza. Essas criaturas marinhas incríveis podem parecer frágeis e pequenas, muitas vezes medindo apenas alguns centímetros, mas quando se reúnem em cardumes, causam uma grande impressão. Os salpas são animais transparentes, semelhantes a águas vivas, e desempenham um papel importante nos ecossistemas oceânicos. É impressionante, mas eles podem crescer até 10% em comprimento a cada hora. Esse crescimento rápido os ajuda a absorver mais nutrientes da água, tornando-os ainda mais eficazes como filtros. Quando os salpas se juntam em grandes grupos, eles podem impactar significativamente o ambiente, afetando a cadeia alimentar e até o ciclo do carbono no oceano. Pesquisadores continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor seu impacto na vida marinha e no clima. Portanto, da próxima vez que você pensar em animais marinhos gelatinosos, lembre-se dos salpas e de sua impressionante influência no mar. Eles não são incríveis? Por que Shakespeare está ligado à Bíblia? É curioso que William Shakespeare, o grande escritor, tinha 46 anos quando a Bíblia foi traduzida para o inglês pelo rei James. Uma coincidência surpreendente está nos Salmos 46. Se você contar 46 palavras do início deste capítulo, encontrará a palavra agitar. E se contar 46 palavras do final, ignorando a palavra selá, você obterá a palavra lança. Essa coincidência impressionante gerou especulações sobre se Shakespeare teve alguma participação nisso ou se foi apenas um acaso. Alguns acreditam que essa conexão é uma divertida homenagem ao bardo, enquanto outros acham que é apenas um jogo de números. De qualquer forma, é interessante pensar em como duas obras literárias significativas, uma sendo a base do drama inglês e a outra um texto religioso, podem ter uma ligação tão inusitada. O que você acha? Acaso ou uma dica inteligente sobre Shakespeare? Você sabia que a montanha Roraima parece outro planeta? Essa incrível maravilha natural está na fronteira da Venezuela, Brasil e Guiana, elevando-se quase 3.000 metros acima do nível do mar. Conhecida como Tepuy, que em língua pemona significa mesa, a montanha Roraima é uma das formações geológicas mais antigas do nosso planeta, com mais de 2 bilhões de anos. Seu topo plano e suas falésias íngremes criam uma paisagem surreal que parece quase extraterrestre, levando muitos a compará-la a planetas distantes. Essa visão única até inspirou os criadores do filme de animação Up, onde ela é retratada como um lugar místico, cheio de aventuras e maravilhas. A ecossistema singular da montanha Roraima abriga diversas espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar da Terra, tornando-a um centro de biodiversidade. Aventureiros e amantes da natureza buscam visitar esse lugar incrível para apreciar suas paisagens deslumbrantes e sentir a atmosfera única do ambiente. Você já se imaginou no topo de uma rocha que parece parte de outro mundo? Difícil de acreditar, mas a solidão pode ser mortal. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que o isolamento social pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. Os pesquisadores descobriram que pessoas sem amigos próximos têm um risco maior de várias doenças, incluindo problemas cardíacos. Essa relação ocorre porque a solidão pode aumentar os níveis de uma proteína chamada fibrinogênio, que é crucial para a coagulação do sangue. Quando seus níveis ficam muito altos, isso pode levar a condições graves, como infartos e derrames. É surpreendente e um pouco assustador que o bem-estar emocional afete diretamente a saúde física. Portanto, cercar-se de amigos e familiares não é apenas uma maneira de se divertir, é um passo importante para uma vida mais saudável. Estamos fazendo o suficiente para manter nossas conexões sociais? Você não vai acreditar no que Henry Russman inventou. Em 1934, o incrível inventor Henry Russman, de Bernhardville, Nova Jersey, criou uma máquina revolucionária que mudou a indústria de produção de brilhos. Este dispositivo inovador foi desenvolvido para fabricar um filme plástico de alta qualidade, o que foi fundamental para melhorar a qualidade e a quantidade de produção de brilhos. Antes da invenção de Russman, o negócio de produção de brilhos enfrentava limitações na criação de produtos duráveis e atraentes, mas sua máquina mudou tudo.
Agora, com a capacidade de produzir mais filme plástico, os fabricantes podiam criar brilhos mais vibrantes e duradouros. Como resultado, os brilhos se tornaram uma escolha popular para artesanato e decoração, além de começarem a aparecer em várias indústrias, incluindo moda e cosméticos. Hoje, graças a pioneiros como o Hussmann, os brilhos tornam nossa vida mais colorida em muitos aspectos. Quais outras invenções mudaram de forma surpreendente as indústrias? Você sabia que Spielberg apoiou os Animaniacs? Este amado desenho animado, conhecido por seu humor e roteiro inteligente, conta as aventuras dos irmãos Warner, Yakko, Wakko e Dot. Como produtor executivo, Steven Spielberg teve um papel fundamental na criação do programa, que estreou em 1993. Ele queria fazer uma série que fosse interessante tanto para crianças quanto para adultos, misturando comédia com comentários satíricos. Os criadores do show adicionaram músicas marcantes e personagens coloridos, o que ajudou a diferenciá-lo de outros projetos de animação. É impressionante como a visão de Spielberg trouxe uma energia única à série, permitindo que ela explorasse temas desde a cultura pop até a história de maneira envolvente. Graças ao seu sucesso, os Animaniacs se tornaram um fenômeno cultural, fazendo os espectadores rirem e aprenderem ao mesmo tempo. Você já pensou que um diretor poderia influenciar um desenho animado dessa forma? Descubra a magia de Pelé, a Pérola Negra. Nascido como Edson Arantes do Nascimento, Pelé é considerado uma das maiores lendas do futebol da América do Sul. Seu talento e criatividade mudaram o jogo, conquistando a admiração de fãs ao redor do mundo. Com vários títulos de Copa do Mundo, sua habilidade excepcional não só encantou os espectadores, mas também inspirou muitos jogadores a sonhar grande. A capacidade de Pelé de driblar defensores com elegância, junto com seus chutes poderosos, o tornou um verdadeiro ícone do esporte. Além de suas conquistas em campo, ele se tornou um símbolo de alegria e atletismo, mostrando como o futebol pode unir pessoas de diferentes origens. Seja com um gol de bicicleta perfeito ou apenas um sorriso, a presença de Pelé trouxe felicidade a muitos. Seu legado vai além das estatísticas. É sobre a paixão que ele acendeu nos outros e o amor pelo belo jogo. Como esse menino do Brasil se tornou uma superestrela mundial. Isso pode te surpreender. A origem aterrorizante do touro de bronze. O touro de bronze, uma invenção assustadora de Perilaus de Atenas, não era apenas uma obra de arte, era uma terrível ferramenta de execução. Tinha a forma de uma grande estátua oca de bronze, e era projetado para queimar seu infeliz ocupante por dentro, enquanto seus gritos eram amplificados para imitar o rugido de um verdadeiro touro. Imagine como esse som sinistro se espalha pelo ar. O que torna essa história ainda mais sombria é que Perilaus se tornou a primeira vítima de sua própria invenção. O governante Filares, querendo testar como esse dispositivo cruel funcionava, enganou Perilaus para que entrasse dentro. É impressionante como a mente perversa de uma pessoa levou a um resultado tão horrível. O touro de bronze continua a ser um lembrete aterrador das extremidades da crueldade nos tempos antigos, levantando questões sobre a natureza da punição e da justiça, como algo tão sinistro pôde acontecer. Você sabia que Chuck E. Cheese tem um nome completo? O nome completo dele é Charles Entertainment Cheese, que soa engraçado e combina com esse personagem tão querido. Chuck E. Cheese foi criado em 1977 como parte de um centro de entretenimento familiar, que juntava jogos de arcade, pizza e shows ao vivo. Esse ratinho rapidamente se tornou um símbolo de diversão para as crianças e uma figura nostálgica para os adultos. Com seu chapéu vermelho e personalidade vibrante, Chuck E. recebe os convidados e inspira risadas e brincadeiras. O local também oferece personagens animatrônicos que se apresentam em shows musicais ao vivo, o que adiciona à atmosfera. Os pais costumam celebrar aniversários lá, criando memórias inesquecíveis. O incrível nome Charles Entertainment Cheese reflete o espírito leve da marca e se tornou um fato interessante para os fãs em todo lugar. Na próxima vez que você estiver saboreando uma pizza lá, lembre-se desse fato encantador sobre seu ratinho favorito. Difícil de acreditar, mas as atumas de pés azuis são fashionistas. Essas aves marinhas únicas vêm das mágicas Ilhas Galápagos e são conhecidas por suas impressionantes patas azuis. Durante a época de reprodução, os machos exibem suas pernas vibrantes em rituais de cortejo elaborados. O segredo é que quanto mais intenso o azul, mais atraente o macho se torna para as fêmeas. Essa adaptação incrível não só chama a atenção das fêmeas, mas também sinaliza saúde e vitalidade.
Pode-se dizer que é uma declaração de moda vibrante no mundo das aves. Essas aves incomuns participam de diversos rituais de cortejo, como danças e troca de presentes, tudo focado em suas patas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as atumas de pés azuis, lembre-se de que essas aves não são apenas bonitas, elas também mostram como a beleza da natureza desempenha um papel importante no amor e na atração. A inclusão das mulheres na Maratona de Boston em 1972 foi um passo importante para a igualdade de gênero no esporte. Antes, as corredoras enfrentavam grandes obstáculos e muitas vezes eram impedidas de competir devido a ideias ultrapassadas sobre suas capacidades físicas. Kathrine Switzer foi a primeira mulher a correr oficialmente a Maratona de Boston, embora tenha se registrado como homem. Sua determinação e o esforço de outras pioneiras desafiaram o status quo e abriram caminho para as atletas em competições. Esse marco não apenas abriu portas para as mulheres nas maratonas, mas também estabeleceu um forte precedente para a inclusão em diversos eventos esportivos ao redor do mundo. Com o aumento do número de mulheres nas pistas, suas conquistas inspiraram uma onda de mudanças, incentivando organizações a apoiar a participação feminina e promovendo uma nova era no atletismo. Você sabia que Mireia Belmonte treinou em uma bolha? Em 2019, a nadadora espanhola levou seus treinos a um novo nível, utilizando uma instalação única com uma esteira dentro de uma bolha especial conectada ao Hyundai Nexo. Enquanto a maioria dos atletas enfrenta a qualidade do ar comum, Mireia treinava em um ambiente surpreendentemente limpo. O Hyundai Nexo não é um carro comum. Ele funciona com combustível de hidrogênio e emite apenas ar purificado, em vez de poluentes nocivos. Essa abordagem inovadora proporcionava a Mireia oxigênio fresco e limpo durante os treinos, ajudando-a a melhorar seu desempenho e saúde. Isso mostra como a criatividade na tecnologia pode expandir os limites do treinamento esportivo. Imagine correr em uma esteira onde o ar não é apenas fresco, mas também ajuda ativamente sua resistência. Essa combinação de tecnologias avançadas e treinos rigorosos demonstra como as conquistas modernas podem dar a atletas como Mireia uma vantagem competitiva. Isso pode ser o futuro do treinamento para todos os esportes. Você não vai acreditar que isso é sobre Lucky Diamond Rich, o homem mais tatuado do mundo. Seu corpo é quase totalmente coberto de tatuagens e ele transformou sua pele em uma tela de histórias e experiências pessoais. Lucky passou mais de 1000 horas sob a agulha do tatuador, mudando sua aparência de forma impressionante. Cada tatuagem tem um significado especial, refletindo diferentes aspectos de sua vida, filosofia ou memórias. Você consegue imaginar quanta dedicação é necessária para uma transformação assim? Lucky Diamond Rich não apenas fez alguns desenhos rápidos, ele cuidadosamente criou uma obra de arte viva que reflete sua personalidade. Essa jornada incrível o tornou uma celebridade, atraindo a atenção de pessoas ao redor do mundo. Você já pensou em cobrir sua pele com histórias e arte como ele? E se eu te contar sobre a cidade subterrânea de Darij? No coração dessa cidade fascinante, existe uma comunidade subterrânea única, onde as casas são esculpidas em pedra vulcânica antiga. Essa característica incrível não só mostra a criatividade de seus habitantes, mas também cria uma atmosfera singular que combina história e comodidades modernas. Imagine voltar para casa em um espaço fresco e naturalmente isolado, enquanto desfruta das vantagens da tecnologia moderna, incluindo o Wi-Fi de alta velocidade. A cidade subterrânea de Darij oferece mais do que apenas moradia. Ela proporciona uma sensação de aventura e uma conexão com a história geológica da Terra. Os moradores apreciam uma estética única, cujas paredes contam histórias de atividade vulcânica e espaços de vida aconchegantes que são ao mesmo tempo antigos e modernos. Como é viver em um lugar que lembra uma caverna aconchegante, mas que tem todas as comodidades da vida moderna? Você sabia que o Marrocos abriga a universidade mais antiga do mundo? A Universidade Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, foi fundada em 859 d.C., por uma mulher notável chamada Fatima Al-Fihri. Este estabelecimento histórico, reconhecido pela Unesco como a universidade em funcionamento mais antiga, que oferece diplomas, desempenhou um papel importante na preservação e desenvolvimento do conhecimento ao longo dos séculos. Fatima Al-Fihri fundou a universidade após herdar uma fortuna, com o objetivo de criar um espaço para educação e aprendizado, focando em um currículo que incluía estudos religiosos, literatura e ciência.
A universidade não só se tornou um centro para acadêmicos e estudantes, mas também contribuiu significativamente para a vida cultural e intelectual da região. Hoje, ela continua a inspirar gerações, destacando a importância da educação e o legado de sua fundadora. Você não gostaria de saber mais sobre este lugar histórico? Você adivinha o que realmente faz as mantas saltarem? As mantas são criaturas incríveis que frequentemente surpreendem os espectadores ao saltar da água em arcos graciosos. Esse espetáculo pode não ser apenas um show. Alguns cientistas acreditam que ele desempenha duas funções importantes. Primeiro, esses saltos podem ser uma forma de comunicação, ajudando as mantas a se sinalizarem durante interações sociais. Em segundo lugar, os saltos podem ajudá-las a se livrar de parasitas incômodos que grudam em sua pele. Embora os pesquisadores ainda estejam tentando descobrir a razão exata desse comportamento surpreendente, observá-lo na natureza acrescenta um mistério a esses gigantes gentis. As mantas, com suas grandes asas e natureza amigável, despertam admiração e espanto. Da próxima vez que você ver um salto impressionante de uma manta, pense no que isso pode significar, além de ser apenas um belo espetáculo. Por que elas saltam tão alto? Que segredos podem estar revelando umas às outras? Conheça o inteligente macaco prego da América Central. Esse incrível primata, do gênero Cebus, é conhecido por sua impressionante inteligência e agilidade. Os macacos prego não são apenas adoráveis com suas expressões faciais, mas também estão entre os animais mais inteligentes, não humanos, capazes de resolver problemas e usar ferramentas. Por exemplo, eles podem quebrar nozes com gravetos ou pedras, mostrando suas habilidades motoras avançadas. Esses seres inteligentes vivem em grupos sociais, onde se comunicam entre si por meio de diferentes sons e gestos, o que destaca ainda mais suas capacidades mentais. O que os torna ainda mais interessantes é sua habilidade de aprender uns com os outros, evidenciando um alto nível de inteligência social. Ao viajar pelas florestas da América Central e do Sul, os macacos prego desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes, o que favorece o crescimento das plantas. Com suas personalidades encantadoras e mente afiada, não é surpresa que tenham conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. Você já observou um macaco prego em ação? Acredite ou não, palíndromos podem ser longos. A frase, "Senhor, eu exijo que eu seja a empregada chamada Iris", é o palíndromo mais longo. Um palíndromo é uma palavra, frase ou sentença que se lê da mesma forma de trás para frente, como a famosa palavra nível. Essa brincadeira com as palavras exige não apenas um bom conhecimento do idioma, mas também planejamento cuidadoso e criatividade. Criar longas frases palindrômicas é um verdadeiro teste de habilidades linguísticas, pois é preciso equilibrar letras e sons, mantendo o sentido. A natureza impressionante dessa conquista mostra como a linguagem pode ser tanto um quebra-cabeça quanto uma forma de arte. Palíndromos despertam curiosidade e frequentemente causam admiração. Você já tentou criar seu próprio palíndromo? É um desafio divertido que pode ampliar sua compreensão do idioma e suas características únicas. Você sabia que todos os filhos do Griezmann comemoram aniversário no mesmo dia? É verdade. Antoine Griezmann, um talentoso jogador de futebol, tem uma curiosa coincidência familiar. Todos os seus 3 filhos nasceram no dia 8 de abril, mas em anos diferentes, 2016, 2019 e 2021. Imagine como é divertido comemorar aniversários na família Griezmann, onde a cada ano eles fazem uma grande festa em vez de 3 separadas. Eles enchem esse dia de risadas, amor e, claro, de um bolo delicioso. Na verdade, 3 bolos. Cada criança tem seu momento especial, mas também podem se divertir juntas. Essa tradição única de aniversário não só aproxima a família, mas também cria lindas memórias que eles guardarão quando crescerem. E enquanto Griezmann continua brilhando em campo, é claro que ele também tem sucesso na vida familiar. Que incrível ter um dia especial que reflete uma conexão tão bonita. Salve Ruth é realmente extrema? Localizada a 13 mil pés de altura, em um penhasco na Suíça, a Salve Ruth é considerada a cabana de montanha mais extrema do mundo. Essa incrível construção foi feita especialmente para situações de emergência e não é destinada a visitas casuais. Para chegar até ela, é preciso esforço. Alpinistas e aventureiros enfrentam rotas desafiadoras e arriscam em condições perigosas para alcançar a cabana, tornando-a um verdadeiro refúgio para aqueles que se encontram em situações difíceis nas montanhas.
Com vistas deslumbrantes e uma sensação de isolamento, a Salve Hut oferece abrigo seguro para os corajosos que se atrevem a escalar. É um lugar que testa seus limites. Apenas os mais valentes ou desesperados conseguem chegar lá. Então você está pronto para a aventura? Lembre-se, o caminho não é apenas sobre chegar ao destino, é um teste da sua força de vontade. Um fato interessante sobre o caso D.B. Cooper. Em 1998, o FBI fez uma tentativa fascinante de descobrir a verdadeira identidade do misterioso sequestrador de avião chamado D.B. Cooper, que desapareceu em 1971 após roubar $200 mil. Eles tentaram extrair DNA de bitucas de cigarro que Cooper deixou durante o sequestro, na esperança de finalmente desvendar um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da América. No entanto, em uma reviravolta estranha, o escritório do FBI em Las Vegas acidentalmente destruiu evidências importantes que estavam sob sua custódia. Essa reviravolta chocante faz muitos se perguntarem como um caso com tanto interesse público pôde sofrer um golpe tão sério. A ousada fuga de D.B. Cooper e o mistério de sua identidade atraem a atenção do público há décadas. A história envolve um crime perfeitamente planejado, um salto de paraquedas audacioso e várias teorias sobre o que aconteceu em seguida. O caráter não resolvido do caso, combinado com esse erro de DNA, mantém o interesse. Será que algum dia saberemos quem ele realmente é? Você sabia que o abacaxi leva de 1,5 a 3 anos para dar frutos? Esse crescimento lento pode surpreender, especialmente quando pensamos em como rapidamente podemos comer um pedaço delicioso. Em um clima tropical quente, o abacaxi passa por várias fases de desenvolvimento, desde uma pequena roseta até o suculento e doce fruto. Enquanto ele cresce lentamente, os jardineiros precisam cuidar dele, garantindo a quantidade certa de luz solar, água e nutrientes. Esse longo período de crescimento exige paciência dos jardineiros, mas também traz um prazer único ao saborear um abacaxi fresco. Quando você finalmente morder esse fruto suculento, vai realmente apreciar o tempo e o cuidado que foram necessários para cultivá-lo. Então, da próxima vez que você desfrutar de um abacaxi, lembre-se da jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Você pode se surpreender que a cultura Ervamá está prosperando. Ervama, uma comunidade que enfrentou as duras realidades da guerra, oferece uma visão única de resiliência através de seu rico patrimônio cultural. Embora muitos se lembrem das dificuldades e da dor do conflito, alguns moradores de Ervamá destacam a beleza entrelaçada em suas tradições, arte e vida cotidiana. A música ecoa em seus encontros, trazendo à tona histórias do passado, enquanto os vibrantes produtos têxteis falam sobre identidade e habilidade. Esses elementos culturais não apenas preservam memórias, mas também servem como fontes de força e unidade entre as pessoas. Através de festivais, danças e contos, Ervama celebra seu espírito artístico, mesmo em tempos difíceis. Essa notável capacidade de mostrar beleza em meio às dificuldades nos lembra da capacidade humana de esperança e criatividade. Como a cultura pode se desenvolver e prosperar, apesar das cicatrizes da guerra. O que as antigas migalhas de pão nos contaram sobre o nosso passado? Arqueólogos descobriram migalhas de pão fossilizadas na Jordânia, datando de impressionantes 14 mil anos. Essa descoberta indica que as pessoas já faziam pão muito antes do surgimento da agricultura. Imagine comunidades de milênios atrás criando esse alimento básico a partir de grãos selvagens. Essas migalhas, preservadas de forma que podemos estudá-las, fornecem informações importantes sobre as dietas e o modo de vida das pessoas antigas. Em vez de considerar a agricultura como o início da produção de alimentos, essa descoberta sugere que a busca pelo pão pode ter realmente impulsionado o desenvolvimento da agricultura. A habilidade de fazer pão provavelmente incentivou os antigos a coletar e cultivar certos grãos, o que acabou levando à revolução agrícola que conhecemos hoje. É surpreendente pensar que algo tão simples como o pão pode ter desempenhado um papel tão significativo na formação da história humana. Essa descoberta não só questiona nossa compreensão das sociedades antigas, mas também destaca nossa profunda conexão com a comida e as inovações que ela inspira ao longo do tempo. Como isso mudará nossa percepção das civilizações antigas? Difícil de acreditar, mas a Rússia é imensa. A área da Rússia é de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, e ela orgulhosamente carrega o título de maior país do mundo.
Esse vasto território é 11 vezes maior do que países como a França ou o Texas, e apresenta uma incrível diversidade de paisagens, climas e culturas. Desde as tundras geladas da Sibéria até as movimentadas ruas de Moscou, é difícil compreender a magnitude da Rússia. Ela faz fronteira com 14 países diferentes, incluindo China, Mongólia e Noruega, o que destaca sua importância geográfica. Ainda mais fascinante é que as dimensões da Rússia abrangem 11 fusos horários, enriquecendo as tradições e idiomas espalhados por todo o país. Seja caminhando pelas ruas históricas de São Petersburgo ou explorando as impressionantes montanhas dos Urais, a imensidão da Rússia oferece aventuras e histórias sem fim, esperando para serem descobertas. A palavra enfermeira vem do latim nutrix, que significa nutrir ou alimentar bebês. Essa ideia fundamental de cuidado mudou muito ao longo dos séculos. Hoje, as enfermeiras desempenham um papel crucial nos sistemas de saúde ao redor do mundo, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também apoio emocional a pacientes e suas famílias. Elas realizam diversas tarefas, desde administrar medicamentos até monitorar a condição dos pacientes e até mesmo oferecer conforto em momentos difíceis. Essa transformação do significado original reflete o crescente reconhecimento da sociedade sobre a importância de cuidadores qualificados para a saúde e o bem-estar. As enfermeiras são frequentemente a base dos hospitais e clínicas, trabalhando incansavelmente e com dedicação, destacando a essência do cuidado em sua profissão. Portanto, da próxima vez que você pensar em uma enfermeira, lembre-se de suas raízes e do profundo impacto que elas têm em nossas vidas. Entre na história no Café Central em Viena. Este café icônico não é apenas um lugar para tomar um café. É um ponto cultural onde, desde 1876, mentes brilhantes se reuniram. Com sua arquitetura impressionante e atmosfera rica, o Café Central recebeu muitas personalidades influentes, incluindo o famoso psicanalista Sigmund Freud e o revolucionário Leon Trotsky. Imagine-se saboreando um expresso no mesmo lugar onde esses gigantes históricos discutiam ideias que mudaram o curso da história. As paredes do café estão cheias de histórias sobre debates intelectuais e inspiração artística, tornando um destino imperdível para quem se interessa pelo vibrante passado de Viena. Você pode desfrutar de um tradicional café vienense e doces, mergulhando em uma atmosfera que já inspirou escritores, poetas e pensadores. Não importa se você é apaixonado por história ou apenas procura um lugar aconchegante para relaxar, o Café Central oferece uma experiência única que combina gastronomia com um fascinante patrimônio cultural. Então, por que não planejar uma visita e voltar no tempo? Você já se perguntou por que o Ponto Nemo é tão único? Este lugar interessante no Oceano Pacífico é considerado o ponto mais remoto da Terra. Na verdade, ele está mais perto da Estação Espacial Internacional do que de qualquer terra firme, o que o torna um exemplo surpreendente de isolamento. O Ponto Nemo fica a mais de 1.450 milhas náuticas da terra mais próxima, que é a Ilha Dulce, parte das Ilhas Pitcairn. Devido à sua imensa solidão, essa área é frequentemente utilizada por naves espaciais para um retorno seguro à atmosfera da Terra. Quando satélites e a Estação Espacial Internacional passam por cima, eles estão mais próximos do Ponto Nemo do que qualquer pessoa em Terra. Essa característica única cria uma atmosfera incrivelmente silenciosa, livre da presença humana. Cientistas e aventureiros são atraídos por seu mistério, estudando suas características oceânicas e a vida marinha que prospera em um lugar tão remoto. Quais segredos você acha que o Ponto Nemo esconde? Você sabia que na Escócia está o maior lago do mundo? Oficialmente chamado de Lago Ness, esse enorme lago de água doce cobre cerca de 22,5 milhas quadradas, tornando-se não só o maior da Escócia, mas também um dos maiores do mundo em volume. Localizado nas montanhas escocesas, o Lago Ness é famoso pela lenda do monstro Nessie, que há décadas desperta curiosidade e mistério nas pessoas. O lago tem uma profundidade de cerca de 750 pés, o que aumenta seu ar enigmático. Cercado por paisagens deslumbrantes, atrai milhares de turistas todos os anos que esperam avistar a criatura mítica. Além de sua lenda, o Lago Ness também desempenha um papel importante no ecossistema da região, abrigando diversas espécies de vida selvagem e plantas. Portanto, se você é um aventureiro ou amante da natureza, o Lago Ness é um lugar que vale a pena visitar. O que você vai descobrir lá?
Você vai se surpreender ao saber que as sementes de Ruelea tuberosa explodem. Esta planta incrível desenvolveu uma estratégia única para sobreviver e se reproduzir. Quando as sementes de Ruelea tuberosa entram em contato com a água, elas não apenas a absorvem, elas se expandem de forma explosiva. Esse impulso repentino permite que as sementes se afastem da planta-mãe, se espalhando por grandes distâncias. Imagine pequenas cápsulas de sementes, cheias de fibras enroladas, que ao molharem se desenrolam com tanta força que podem voar vários metros ou até mais. Esse mecanismo único não só ajuda a planta a colonizar novas áreas, mas também aumenta as chances de encontrar o lugar perfeito para germinar. Ao lançar as sementes em condições superlotadas, a planta reduz a competição por recursos, como luz solar e nutrientes. Essa adaptação fascinante mostra como as plantas podem ser dinâmicas e ativas em seu ambiente, usando táticas inteligentes para prosperar. A natureza não é cheia de surpresas? É verdade que o Pato Donald tem um nome completo? Muitos conhecem o Pato Donald como um dos personagens mais queridos da Disney, mas poucos sabem que seu nome completo é Donald Fauntleroy Duck. Esse nome curioso reflete o caráter brincalhão do próprio personagem. Criado em 1934, Donald rapidamente se tornou uma estrela do mundo da animação, famoso por sua voz única e suas travessuras engraçadas. Ele frequentemente se mete em situações cômicas, mostrando seu temperamento explosivo e determinação. O nome Fauntleroy adiciona um toque de originalidade, sugerindo a diversão e criatividade por trás do design dos personagens da Disney. Os personagens da Disney costumam ter histórias complexas, e Donald não é exceção. Ele tem um passado rico, incluindo sua amizade com Mickey Mouse e Pateta, além de uma famosa rivalidade com seu primo Gastão. Não importa se você está assistindo aos clássicos ou às novas aventuras, o charme e o humor do Pato Donald continuam a entreter o público em todo o mundo. Então, da próxima vez que você ver o Donald na tela, lembre-se de que por trás desse pato icônico há muito mais do que parece à primeira vista. Você já se perguntou por que os gansos não têm dentes? Ao contrário dos humanos e de muitos outros animais, os gansos evoluíram sem dentes, usando seus bicos para todas as tarefas relacionadas à alimentação. Seus bicos são ferramentas incríveis, perfeitas para pegar, rasgar e filtrar. Por exemplo, quando os gansos pastam, as bordas serrilhadas agem como tesouras, cortando a grama de forma eficaz. Quando buscam comida na água, seus bicos especializados conseguem filtrar algas, escolhendo os pedaços saborosos e deixando passar as partes indesejadas. Essa adaptação mostra a engenhosidade da natureza, permitindo que os gansos prosperem em diferentes ambientes. Em vez de dentes, suas línguas trabalham em harmonia com os bicos, ajudando a pegar e manipular a comida. Então, da próxima vez que você ver um ganso, reserve um momento para apreciar o design inteligente de seu bico, uma verdadeira faca suíça da natureza para a alimentação. Não é incrível como os animais se adaptam ao seu ambiente? Acredite ou não, mas a terra da Inglaterra tem uma história antiga. É surpreendente, mas 70% da terra na Inglaterra ainda pertence a pessoas cujos antepassados faziam parte do exército de Guilherme, o Conquistador. Esse fato interessante mostra como a história influencia o presente. Após a vitória de Guilherme em 1066, ele deu terras a seus fiéis apoiadores, criando um sistema em que famílias nobres controlavam grandes propriedades. Hoje, muitas dessas famílias ou seus descendentes ainda são proprietários dessas terras. Esse fio contínuo de propriedade conecta a Inglaterra moderna ao seu passado medieval. É fascinante imaginar as histórias que essas terras podem contar, desde batalhas épicas até banquetes luxuosos. Embora a posse da terra possa parecer apenas uma estatística, ela reflete a riqueza, o poder e as estruturas sociais que perduraram por séculos. Não é interessante como a história molda nossas paisagens e identidades hoje? Você sabia que Oxford já teve conexões com os astecas? Em 1984, a Universidade de Oxford estabeleceu uma interessante ligação com a cultura asteca, abrindo novos horizontes na educação e nas pesquisas culturais. Essa conexão não foi apenas um comentário passageiro. Ela destacou repetidamente a importância de entender civilizações antigas. A parceria abriu portas para pesquisas que unem história, antropologia e até a história da arte.
Os acadêmicos começaram a explorar a rica tapeçaria da vida asteca, desde seus conhecimentos astronômicos até suas complexas estruturas sociais. Os estudantes de Oxford tiveram oportunidades únicas de estudar artefatos e textos que antes passaram despercebidos. Essa colaboração enriqueceu tanto os círculos acadêmicos britânicos quanto mexicanos, promovendo uma compreensão mais profunda dos astecas. Mas o que causou essa fascinante conexão? E como ela influenciou as pesquisas modernas sobre civilizações antigas? Muitos não sabem, mas papas não podem doar órgãos. Quando uma pessoa se torna papa, a visão sobre seu corpo após a morte muda. A tradição católica afirma que o corpo do papa deve permanecer intacto, refletindo a crença na santidade de seu papel. Essa tradição existe há séculos e destaca a importância espiritual do papado na Igreja. Por isso, a Igreja proíbe a doação de órgãos por papas atuais ou antigos. Essa prática ressalta o respeito e a veneração associados ao papado, visto que esses líderes são considerados herdeiros espirituais de São Pedro, embora muitos considerem a doação de órgãos um ato nobre. No caso do Papa, seguir essa tradição é fundamental. Como você vê o equilíbrio entre tradições e práticas modernas na saúde? Porque os soldados da Primeira Guerra Mundial tiveram dificuldades de adaptação. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados voltaram para casa em uma sociedade que havia mudado muito durante sua ausência. A guerra terminou em 1918 e os soldados que retornaram encontraram um mundo cheio de novas ideias e mudanças. As mulheres assumiram novos papéis, trabalhando em fábricas e escritórios, enquanto os homens estavam na linha de frente. Essas mudanças deixaram alguns soldados confusos, pois era difícil se acostumar com a nova realidade, onde não eram mais os principais provedores. Muitos enfrentaram traumas psicológicos e emocionais, o que complicou seu retorno à vida normal. O período pós-guerra foi marcado pelo surgimento de novas tecnologias, mudanças nas normas sociais e dificuldades econômicas, criando uma atmosfera que parecia estranha. Isso resultou em uma luta, não apenas por emprego, mas também por identidade pessoal e conexão com a sociedade. Como esses valentes veteranos lidaram com esse novo e complexo mundo? Pokémons lendários trazem magia a cada aventura. Essas criaturas raras e poderosas, como Mewtwo e Rayquaza, desempenham um papel importante no mundo mágico dos Pokémons. Aparecendo pela primeira vez nos jogos originais, essas lendas não são apenas fortes. Elas têm histórias fascinantes e mistérios que cativam fãs ao redor do mundo. Imagine explorar um mundo de jogo onde o objetivo principal é encontrar uma dessas criaturas míticas. Elas frequentemente se tornam o centro de histórias emocionantes em videogames e filmes de animação. Os jogadores embarcam em aventuras cheias de desafios e emoções, motivados pelo desejo de capturar ou lutar contra esses Pokémons únicos. Seus designs são únicos e muitas vezes simbolizam temas como esperança, força ou equilíbrio da natureza, tornando-os não apenas interessantes para jogar, mas também significativos no mundo dos Pokémons. Cada Pokémon lendário tem sua própria história, que complementa a mitologia geral dos Pokémons, o que espera por você em novas aventuras enquanto busca por essas criaturas incríveis. Você já ouviu falar dos assassinos de corações solitários? Nos anos 1940, um casal aterrorizante usou anúncios para pessoas solitárias para atrair mulheres vulneráveis. Conhecidos como assassinos de corações solitários, eles teriam matado pelo menos 17 vítimas antes que seu reinado de terror chegasse ao fim. Eles publicavam anúncios em jornais, atraindo mulheres em busca de companhia, com promessas de amor e carinho. Quando as mulheres chegavam à casa deles, enfrentavam um perigo inimaginável. O casal roubava e matava, escondendo os corpos em diferentes lugares. Essa história horrível terminou de forma dramática quando investigadores reuniram provas que levaram à prisão deles. Após uma série de julgamentos e grande indignação pública, os assassinos foram condenados à morte por seus crimes terríveis. A história deles serve como um lembrete sombrio dos perigos da confiança e da traição. O que podemos aprender com essa história sombria hoje? Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros.
A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado, ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Você já parou para pensar por que a vida é como uma viagem? Essa visão mostra que a vida não é apenas uma sequência de eventos, mas um caminho dinâmico moldado pelos nossos sonhos e aspirações. Desde o momento em que começamos a sonhar, seja para nos tornarmos astronautas ou músicos, nossos objetivos guiam nossas decisões e ações. Os sonhos funcionam como uma bússola, ajudando-nos a navegar pelas dificuldades e oportunidades. Quando enfrentamos fracassos, como não conseguir o emprego desejado ou falhar em um exame, esses momentos podem ser frustrantes. No entanto, muitas vezes nos direcionam para outros caminhos que não havíamos considerado. Veja esses momentos como desvios e não como becos sem saída. Cada curva enriquece nossa experiência, permitindo que cresçamos e nos adaptemos. Então, enquanto você percorre esse caminho caleidoscópico da vida, quais sonhos você vai perseguir a seguir? Você não vai acreditar no que podemos contar sobre o axolote. Esse incrível anfíbio aquático, originário do México, não é apenas uma criatura curiosa com um rosto amigável. Ele desempenha um papel importante em pesquisas científicas e na preservação da biodiversidade. O axolote, muitas vezes chamado de peixe mexicano que anda, é único porque mantém suas características juvenis na fase adulta, um fenômeno conhecido como neotenia. Os cientistas estão especialmente interessados nessa habilidade, pois os axolotes têm notáveis capacidades regenerativas, permitindo que eles recuperem membros perdidos e até partes do coração e do cérebro. Isso os torna um objeto valioso para o estudo da regeneração de tecidos e possíveis aplicações médicas para os humanos. Infelizmente, devido à perda de habitat e à poluição, os axolotes estão à beira da extinção na natureza. Preservar suas características genéticas únicas é crucial, não apenas para sua sobrevivência, mas também para futuras descobertas científicas que podem beneficiar a saúde humana e a medicina. Como podemos proteger essa espécie incrível? Incrível, mas verdade. Twister deu início à era do DVD. Lançado em 1997, este emocionante filme de catástrofe não apenas impressionou o público com suas cenas tensas de perseguição a tornados, mas também entrou para a história como o primeiro filme lançado em DVD. No final dos anos 90, o DVD era uma nova tecnologia que prometia uma imagem mais nítida e um som melhor em comparação com as antigas fitas de vídeo. Essa transição foi um grande avanço no entretenimento em casa. O lançamento de Twister em DVD ajudou a popularizar esse formato, levando a mudanças significativas na forma como assistimos filmes. Com a adição de recursos como comentários do diretor e cenas dos bastidores, os DVDs se tornaram a escolha favorita dos cinéfilos. Imagine como seria diferente nossa paixão por cinema hoje, se Twister não tivesse dado esse passo revolucionário. Então, da próxima vez que você colocar um DVD ou assistir ao seu filme favorito em streaming, lembre-se de que tudo começou com Twister. Você sabia que a Grande Barreira de Corais é imensa? Essa incrível maravilha natural, localizada na costa de Queensland, Austrália, é o maior organismo vivo do nosso planeta. O Recife se estende por mais de 2.300 quilômetros e inclui milhares de recifes e ilhas, formando um ecossistema vibrante com uma diversidade de vida marinha. Aqui vivem corais coloridos, peixes exóticos e cerca de 400 espécies de corais, 1.500 espécies de peixes e muitos outros seres. É surpreendente que essa grandiosa estrutura possa ser vista até do espaço. Astronautas já comentaram sobre sua beleza, mostrando os amplos e intrincados padrões do Recife. Infelizmente, a Grande Barreira de Corais enfrenta várias ameaças, incluindo mudanças climáticas, poluição e branqueamento dos corais. Estão sendo feitas ações para proteger esse ecossistema frágil, para que as futuras gerações possam desfrutar de sua magnificência. A Grande Barreira de Corais não é apenas um tesouro australiano, é uma parte importante da saúde do nosso planeta. O que podemos fazer para ajudar a preservá-la? Você não vai acreditar que isso é sobre Will Smith. Durante a primeira temporada de Um Maluco no Pedaço, Will levou seu papel muito a sério, até decorando todas as falas dos seus colegas de elenco.
Essa dedicação impressionante permitiu que ele se mergulhasse completamente no show, tornando cada cena mais vibrante e envolvente. Os espectadores atentos podem notar como Will repete com confiança os diálogos de outros personagens, o que traz uma autenticidade única à sua atuação. Imagine como deve ser difícil conciliar suas falas com o que os outros dizem. Esse nível de comprometimento ajudou a criar alguns dos momentos mais inesquecíveis do programa e contribuiu para sua duradoura popularidade. A habilidade de Will em prestar atenção aos detalhes não só demonstrou seu talento, mas também seu respeito pelos colegas e pela arte da atuação. Quantos atores hoje em dia você acha que estão dispostos a se esforçar tanto?